Olá, está no ar mais uma edição do programa Voz do Sindate. Confira nessa edição uma notícia para os servidores da área privada. O nosso diretor jurídico também tem notícias para você. E também, se você tem dúvidas do seu contra-cheque, o vice-presidente Jorge Viana está aqui. Confira. Se você é servidor da área privada de saúde, o nosso vice-presidente Jorge Viana tem uma notícia para você. Confira. Olá, colegas. Jorge Viana, vice-presidente do Sindate. Eu venho aqui hoje para falar com você, trabalhador da iniciativa privada. Quero lembrar que agora em setembro nós temos a nossa database do ano de 2013 e nós tivemos uma assembleia agora esse mês de julho para que possamos conversar, mostrar a nossa convenção coletiva para os trabalhadores. Então vocês que vieram ao sindicato e viram a nossa convenção coletiva e que foi aprovada essa convenção coletiva, ela será encaminhada, na verdade foi encaminhada já, ao sindicato dos patrões. Nessa convenção coletiva, o que nós trazemos de mais importante, além de várias vantagens, é o nosso piso salarial. Nós estamos pedindo um piso salarial continuamos ainda com a nossa ideia de que o técnico de enfermagem aqui no Distrito Federal, embora não se tenha em convenção o valor que nós queremos, mas é um valor que praticamente já é aplicado aqui ao Distrito Federal. Ou seja, o nosso salário de R$ 1.200, tá certo? Senhores, sabemos que não vai ser fácil, mais uma vez, lutar contra o sindicato dos patrões, porque, diferentemente do servidor público, em que pode-se ir para a rua, e com ameaças e tudo mais, mas mesmo assim a gente consegue ainda negociar, porque o servidor público ele não pode ser mandado embora por qualquer motivo. Mas para você que trabalha na iniciativa privada, a gente sabe as dificuldades que tem, até mesmo de vir numa assembleia, né? Agora, se nós tivéssemos condições de poder, pelo menos, fazer um ato de paralisação, eu tenho certeza que eles olhariam para a gente com outros olhos. O problema é que quando você participa de algum movimento grevista, quando você participa de alguma coisa, né, relacionada à luta sindical, vocês são retalhados com demissões, como por exemplo nós tivemos demissões no ano passado, várias demissões no hospital porque nós denunciamos. Então fica difícil, a gente sabe que é difícil para você, mas uma coisa você tem que ter na cabeça: o sindicato não vai conseguir, não avança sem que a categoria acredite. Vocês estão percebendo no nosso site, vocês estão percebendo na televisão, na mídia, que o sindicato briga muito. Mas não briga só por servidor público, a gente briga também por você, porque eu já fui como você. E serei um dia também, quem sabe. Todos nós da direção, nós temos essa consciência de que o sindicato é o sindicato da categoria auxiliar de técnico-enfermagem. Não é da categoria servidor, é da categoria auxiliar de técnico-enfermagem. E não pensem vocês que enquanto vocês estão trabalhando, a gente está só defendendo um outro ou algum específico, não. Nós estamos trabalhando por vocês. Vocês sabem que sempre que ligam no sindicato, nós estamos indo aí aos seus empregos, aos seus hospitais, para tentar resolver problemas de forma, digamos assim, amigável. Senão, nós iremos para a justiça como nós fomos. Para vocês que não sabem, colegas, desde que o sindicato foi efetivamente criado, efetivamente legitimado, desde 2010, nenhum profissional de enfermagem, nenhum auxiliar de técnico de enfermagem foi condenado no Corém. Nenhum, eu digo nenhum. Todas as audiências, nós encaminhamos, junto com esse trabalhador, um profissional advogado. Todas as audiências. Tá certo? Isso é a prova que acontecia muitos erros, muitas injustiças com vocês no conselho. Às vezes por inocência até do trabalhador. Hoje não. Hoje você procura o sindicato, a gente te orienta, a gente leva o advogado e você não é mais punido. Então percebam que após o sindicato ter realmente abraçado essa causa de defender você, a gente nunca mais perdeu nenhuma ação. Então, eu preciso que você também nos conte, que vocês entrem em contato com a gente para que a gente possa te defender. O sindicato está aí para isso, tá certo? Esse mês de setembro agora nós temos a data da base. Se Deus quiser, nós vamos conseguir um aumento de 7%, que é o que nós estamos pedindo, né? Mais esse piso salarial de R$ 1.200. E caso a gente não consiga de forma amigável o sindicato dos patrões, nós iremos para dissídio coletivo, ou seja, nós iremos para a guerra como nós fomos no ano passado. Se vocês lembram, o piso salarial, embora, né, uma vergonha, naquela época foi
era 680, passou para 748, com muita briga, vocês sabem disso. E hoje nós estamos querendo passar para 1.200. Mas não vai ser fácil não, viu, colegas? Depende não só do sindicato, depende de você, tá certo? Obrigado, fique com Deus, até o próximo programa. O diretor jurídico do Sindat também tem informes para você. É hora de conferir. Olá, amigos do Sindat, meu nome é Nilton Batista, sou o diretor jurídico do Sindat DF. E se tem algo no sindicato que chama a atenção é o departamento jurídico. Desse eu me orgulho muito, do qual sou o diretor, e é o nosso carro-chefe no sindicato desde quando começamos as nossas atividades. O nosso departamento jurídico nós temos diversas ações que estão ajuizadas nos fóruns do Distrito Federal, e dentre elas eu posso citar aqui a ação da Gmóvel, a ação do Auxílio Transporte, a ação da GDO, dentre outras, que são coletivas, que estão em nome de todos os filiados do sindicato. Falando mais especificamente da ação do Vale Transporte, como o Jorge Viana já tinha dado uma entrada na sua explanação anterior, temos uma notícia bem interessante a todos os filiados do sindicato. Todos os filiados que eu digo, aqueles que fazem parte do grupo do sindicato. Que fique bem claro que a ação ela é extensiva aos profissionais técnicos de enfermagem que estão filiados e contribuindo para o sindicato. O sindicato obteve, no último dia 25, em primeira instância, uma vitória sobre a ação do Vale Transporte. Como que acontece isso? O Vale Transporte, até o ano de 2007, ele era pago a todos os servidores públicos da administração direta, indireta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. No entanto, quando eu digo todos, eu digo aqueles que residiam dentro do Distrito Federal e fora também do Distrito Federal. No entanto, no ano de 2007, o GDF, por meio de um decreto, determinou que essa lei fosse estendida apenas aos servidores que residem no Distrito Federal. Vejam a diferença de uma lei para um decreto. Um decreto ele tem poder administrativo, ou seja, ele não pode em momento algum vir em força de lei contra aquela lei determinada e específica. E foi isso que aconteceu. O juiz da 8ª Vara do TJDF entendeu que, por meio da 840, a qual foi sancionada no ano de 2011, mais especificamente em dezembro de 2011, passando a vigorar a partir de 1º de janeiro de 2012, em seu artigo 107, ela é bem específica que o auxílio transporte será pago a todos os servidores que residem dentro do Distrito Federal e também fora. Eu estou falando em outras palavras. O decreto que circulou no ano de 2007, ele restringiu esse direito do auxílio transporte apenas aos trabalhadores que residiam dentro do Distrito Federal e na RID. O juiz da 8ª Vara do TJDF, no dia 25 de julho de 2013, deste ano, entendeu que este decreto não poderia, em momento algum, retirar o direito do trabalhador, porque o decreto, como eu já citei anteriormente, ele é um ato administrativo, não pode, portanto, restringir esse direito em forma de lei. Ou seja, a partir de hoje, dia 30, quando da divulgação deste vídeo, todos os trabalhadores filiados ao sindicato que residem no Distrito Federal e fora do Distrito Federal passam a ter o seu direito garantido em lei, o direito do auxílio transporte. Relembro ainda que na decisão o juiz entendeu que deva ser pago retroativamente, ou seja, a partir da data em que a lei começou a vigorar. E essa data é 1º de janeiro do ano de 2012. Portanto, os RHs de todas as regionais devem fazer esse lançamento para ser pago retroativamente. Agora observe uma coisa, essa é uma decisão em primeira instância. O GDF pode recorrer? Eu te respondo que sim, pode recorrer. Mas se o juiz da primeira instância já entendeu que temos o direito, nós vamos continuar com a briga até a instância superior. Para mais informações, procure o sindicato, podem me procurar, procure o Jorge Viana e nós lhe daremos mais esclarecimentos. Para mais informações acerca deste tema ou de outros do qual citei anteriormente, você pode nos procurar através do telefone 3458-2660 e acionar a assessoria jurídica ou através dos nossos e-mails corporativos. E para mais esclarecimentos, estaremos juntos em programas futuros, trazendo mais dúvidas e esclarecimentos acerca dos problemas jurídicos enfrentados por toda a nossa categoria no Distrito Federal.
Você ainda tem dúvida no seu contra-cheque em algumas normas? O vice-presidente do Sindat, Jorge Viana, tira todas agora. Confira. Olá, sou Jorge Viana e vim aqui novamente para explicar um pouco melhor sobre o nosso contra-cheque. A intenção do sindicato em fazer essas explicações é que para você, servidor, não seja lesado de qualquer forma, porque nós entendemos que aqui nesse contra-cheque existem alguns códigos que deverão ser descodificados para que vocês não tenham esse prejuízo, né, no erário, ok? Então vamos lá. Bom, na explicação anterior eu mostrei o contra-cheque, como ele é descrito, e aqui nós aprendemos na última aula que nós temos uma referência e um padrão desse servidor, em que esse contra-cheque especificamente, ele se encontra TS 24, ou seja, técnico em saúde, embora ele seja auxiliar de enfermagem, ele se enquadra na carreira técnico em saúde, e 24, o 2 é a classe e o 4 é o padrão. Então esse servidor está enquadrado na classe 2, na segunda classe, e no padrão 4, ok? Bom, algumas teorias para vocês. De acordo com a 840, que é a lei do servidor público, nós temos alguns artigos, e os artigos trazem o que é a remuneração do servidor. O que é a remuneração do servidor? Como ela é composta? Então a lei prevê isso. O artigo 68 diz o seguinte: a remuneração é construída de parcelas e compreende 1. Os vencimentos, que se compõem de A. Vencimento básico, B. De vantagens permanentes relativas ao cargo. 2. As vantagens relativas às peculiaridades de trabalho. 3. As vantagens pessoais. 4. As vantagens de naturezas periódicas ou eventuais. 5. As vantagens de caráter indenizatório. Bom, o que quer dizer isso? Vocês podem perceber que nós temos algumas gratificações, ou seja, sintetizando, remuneração significa vencimento e gratificações. E essas gratificações, elas têm caráter permanente ou transitório, tá certo? Vamos dar exemplo de um caráter permanente. Por exemplo, a titulação. A titulação é um caráter permanente. Nós vamos falar daqui a pouco o que é a titulação. Transitório. Transitório foi uma parcela que eu ganhei, por exemplo, por ter feito uma viagem fora do DF e eu tive aquela parcela indenizatória. Então ela foi transitória, tá certo? O artigo 69. O vencimento ou subsídio são irredutíveis. Isso é importante a gente saber, porque com o nosso próximo movimento, a gente garante que não haverá uma redução no seu salário. Por quê? Porque a lei prevê isso. Tá certo? Artigo 70. A remuneração ou subsídio dos ocupantes de cargo e função pública da administração direta, autarquia e fundacional, incluídos os cargos preenchidos por mandato eletivo e os proventos às pensões ou outra espécie remuneratória percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza. Não podem, isso aqui que eu coloquei, na verdade, esse artigo, mas por causa desse item, por causa dessa frase, porque parece uma coisa, né, surreal para a gente, com certeza é. Não podem exceder o subsídio mensal em espécie dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Bom, isso aqui é só para a gente dar uma quebrada no gelo, porque onde que nós, servidores, né, profissionais de saúde, temos um teto que supera a esses profissionais. Então, seria redundante, né, falar que nós não precisamos nos preocupar com esse artigo. Pois bem, eu vou voltar agora ao contra-cheque, que é para a gente ver como ele foi colocado e qual o código que foi colocado. O contra-cheque, está aqui. Como eu falei, a remuneração é composta por vencimento e gratificações. Então o vencimento ele vem no topo da lista. O primeiro, aqui é o vencimento, certo? Quanto ao vencimento? Nesse caso, 1821. O interessante é que você pode perceber que existe aqui no contra-cheque a palavra parcela, certo? Aqui nós temos a discriminação do que é a quantidade, o código e o tipo. Bom, nós temos dois tipos, rendimentos e descontos.
só 2. Nós temos o código. Para cada inserção de vantagem no contra-cheque ou desvantagem, nós temos o código. Faltas, nós temos códigos. Descontos assistenciais, temos códigos. E gratificações, temos códigos também. No caso do vencimento, nós temos o código 1004. Quantidade, 0. Por quê? Porque não tem um número específico para vencimento. Enquanto você estiver trabalhando, você vai ter vencimento. Vencimento, parcela 98 também não tem número de parcelas, mas quando não se tem número de parcelas, você coloca um código 98, é estabelecido pelos códigos do controle financeiro da Secretaria de Saúde. 98 e aqui o valor. Ok. Então nós vamos continuar entendendo um pouco mais do contra-cheque. Nós vamos pular aqui para a primeira vantagem colocada, primeira gratificação. GAMU é uma gratificação de atendimento móvel de urgência, Lei 4.470 de 2010. Pessoal, toda gratificação, tudo que incidir no contra-cheque, tudo que for agregado, valores financeiros no contra-cheque, todas as leis devem partir do Executivo. Não se pode fazer lei o Legislativo, porque senão fica muito fácil. Cada deputado chega e fala assim, olha, eu vou dar um aumento para você se você votar em mim. Então, se ele falar isso, ele está mentindo, porque legislativo não dá aumento. Só quem pode dar aumento é o executivo. O projeto da gratificação, ela parte do executivo. E esse executivo, por sua vez, manda para a casa legislativa. Aí sim, os deputados votam de acordo com o financeiro, digamos assim, do Estado. Ou seja, de acordo com as diretrizes orçamentárias. Eles votam a favor ou não a esse projeto, tá certo? Então, a GAMU. Artigo 37. Fica instituída a gratificação de atividade móvel de urgência, GAMU, devida a partir de 1º de setembro de 2010. Isso aqui, como é autoexplicativo, a gente não precisa identificar. Eu coloquei especificamente SAMU, porque nesse contra-cheque existe uma gratificação chamada GAMU, tá certo? Essa gratificação, ela diz o seguinte, que ela será equivalente a 20% do salário inicial do trabalhador. Isso é importante. Por quê? Porque a partir de agora, a partir de setembro, e a partir de setembro do ano passado, do ano retrasado, 2011, que teve a incorporação da Gata, o vencimento inicial aumentou. Só que ele não aumentou essa gratificação. Ele teve até um surto, digamos assim, de ele colocar a gratificação, ter um aumento no mês, quando eles perceberam, não sei porquê, eles retiraram esse aumento e descontaram no ano seguinte. Isso aconteceu em 2011, quando teve a incorporação da Gata, tá certo? Esse ano nós teremos uma outra incorporação da Gata. Esse ano o vencimento inicial do trabalhador vai aumentar. Portanto, nós vamos ficar de olho porque esse aumento tem que acontecer. Então, esse 20% vai aumentar. A parcela única que está nesse contra-cheque, que é 20% do inicial, ele vai ter que ser aumentado esse ano, com a incorporação da Gata. Não só essa gratificação, mas as outras gratificações que se referem, que são baseadas no nosso vencimento, na nossa remuneração. A gratificação que trata esse artigo é extensiva a todos os servidores que desempenham as suas atividades no SAMU. Isso é óbvio. Certo? Bom, G7. Gratificação por condições especiais de trabalho. A Lei 2339 de 99. Fica instituída a gratificação por condições especiais de trabalho, G7, na Fundação Hospitalar, na época era a Fundação Hospitalar do Distrito Federal. Pessoal, essa G7, os servidores que ganham, que têm essa gratificação, são servidores do centro de saúde. Com essa gratificação, ainda vem uma outra gratificação chamada ações básicas, tá? Mas essa gratificação também, por que eu trouxe ela, embora não esteja no contra-cheque, que eu vou dar o exemplo? Porque essa gratificação também faz parte do serviço público, do servidor público, da saúde, e que também incide em 20% do vencimento. Olha lá o que fala. A gratificação que trata o caput será de 20% sobre a remuneração. Não é isso? Então é 20% sobre a remuneração do servidor. Lembrando que no começo eu falei, o que é remuneração? Remuneração é vencimento mais gratificações. Só que nós temos as gratificações permanentes e aquelas transitórias. Nós vamos incidir esse valor de 20% em cima das gratificações permanentes. Nós temos a Gata, nós temos a parcela individual, nós temos o vencimento. Tá? Essa lei também é autoexplicativa, nós vamos passar. Ações básicas, como eu falei, ela vem junto com a gratificação G7. A G7 e ações básicas são especificamente trabalhadores que trabalham em centro de saúde e que nesse centro de saúde eles têm a equipe da saúde da família. Em centro de saúde que não tem esse programa, não recebe essa gratificação.
Por isso que algumas vezes você pode perceber que tem profissionais que trabalham em saúde que têm gratificação e profissionais que não têm essa gratificação. Tá? Essas ações básicas, ela é 10% em cima do vencimento da remuneração do servidor, se for em área urbana, e se for uma área não urbana, ela será de 20%. Nas áreas rurais, ela recebe 20%. Por incrível que pareça, nós temos servidores que trabalham em áreas rurais e que recebem só 10% e nunca pediram esse aumento para 20%. Se estiver acontecendo isso no seu centro de saúde, procure o sindicato. Bom, artigo 4º, que continua falando, os percentuais que se referem aos artigos 2 e 3 incidirão sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver posicionado. Artigo 5º, as gratificações de incentivo às ações básicas de saúde e de sua movimentação poderão ser percebidos cumulativamente, observadas as condições estabelecidas nessa lei. Ou seja, quem ganha G7 vai ganhar ações básicas. GMOV, essa aqui é a grande polêmica. A GMOV ela é uma gratificação de movimentação. Aquele servidor que mora numa região e trabalha em outra. Por exemplo, eu moro em Samambaia, eu trabalho em Taguatinga, então eu tenho direito a GMOV. Se eu trabalhasse em Samambaia e morasse em Samambaia, eu não teria direito a GMOV. Então a GMOV, ela tem um caráter permanente se você trabalhar se você morar fora daquela região que você trabalha, e ela incidirá em 10% em cima do vencimento, se for na área não rural, e se for na área rural, nós teremos 15% de GMOV. O artigo 4º prevê o seguinte: os percentuais a que se referem os artigos 2 e 3 incidirão sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver posicionado. Pessoal, vocês estão percebendo que essas duas gratificações que eu falei aqui, GMOV, a GMOV, por exemplo, ela incide sobre o vencimento. Já a GAMU e a G7, ela incide sobre remuneração. Então tem que ver essa diferença, tá certo? Bom, titulação. Essa titulação é a Lei 3.881 de junho de 2006. O caput dela fala o seguinte: artigo 37. Fica instituída a gratificação de titulação devida aos servidores efetivos e aos ocupantes de emprego público da administração direta, autarquia e fundacional dos poderes executivo e legislativo do Distrito Federal, quando portadores de títulos conforme percentuais abaixo identificados. Então, essa gratificação que todos os servidores do GDF têm, chamada titulação, aquele que você leva os títulos, que você estuda, faz cursos, você entrega à secretaria e você vai receber por isso, tá? O interessante é o seguinte: essa titulação ela tem um teto, que ela não pode ultrapassar R$3.000. E o interessante também é que nós temos percentuais por cada curso, né? Nós temos 30% se possui título de doutor, 20% se for mestre, 15% se tiver diploma de pós-graduação, 13% se for especialista, 10% se fizer um curso de especialização com carga horária mínima de 360 horas, 9% se possuir mais de um diploma de curso superior, 8% se possui diploma de curso de aperfeiçoamento com carga horária de 180 horas, o mínimo, 7% se possui diploma de curso superior, 5% se possui certificado de conclusão de curso aprimoramento com carga horária mínima de 80 horas. Eu acho também, nós achamos que esse inciso aqui, ó, o 8º, ele é devia ser um pouco mais valorizado, que tem um curso de graduação, porque se você tem um profissional de saúde, por exemplo, de enfermagem, técnico de enfermagem, que ele é graduado como enfermeiro, como psicólogo, como nutricionista, como farmacêutico, enfim, qualquer outro curso, ele está contribuindo muito, e eu tenho certeza disso, para o atendimento no paciente, com o paciente. Então, se a Secretaria de Saúde ela tem que começar a pensar que nós, servidores da saúde, a maioria de nós somos em torno de 60% a 70%, nós temos graduação, somos graduados. E essa graduação, ela com certeza está sendo aplicada no atendimento do paciente. Portanto, nós achamos que deveria ser revisto essa questão de quem tem o curso de graduação na área de saúde, na Secretaria de Saúde. Aqui eles fizeram de forma geral para todos os servidores. 4% quem possui certificado de conclusão de ensino médio, que é o mínimo, né? 2% para quem possui certificado de conclusão de curso de atualização, aperfeiçoamento, treinamento e tal, no mínimo de 40 horas. E parágrafo único: para alcançar a carga horária a que se trata o inciso 9º,
o servidor poderá se valer da soma das cargas horárias de mais de um curso. O interessante é que, por incrível que pareça, a Secretaria ela aceita como curso de datilografia. Para quem não sabe, para quem não lembra, não conhece, né, da época, datilografia é fazer na máquina ainda, aquela máquina que a gente digitava. Então é aceito. Por outro lado, curso, por exemplo, como capacitação em gesso, você fez um curso de capacitação em gesso, ele não aceita. Ele aceita do datilografia, mas não aceita de gesso. Então, são coisas, né, que temos que ficar de olho. O auxílio creche. A lei número 798 de 94. Esse auxílio creche é o que nós estamos sempre batendo na tecla de que o valor é muito insuficiente, não é? E que a gente está sempre tentando levar para o governo, explicar que o interessante é que ou se tem a creche para o servidor, ou se aumente esse valor a nível que se faça uma isonomia com o governo federal, que é em torno de R$400 por criança menor de 7 anos. Fica instituído o benefício de auxílio creche e pré-escola, destinado à assistência aos dependentes dos servidores civis da administração, direta autarquia e fundacional do Distrito Federal. A assistência em creche e pré-escola, que trata esta lei, tem como objetivo garantir atendimento às crianças de 0 a 6 anos, dependentes de servidores públicos no que se refere. Interessante é que a lei fala que o valor é para garantir o atendimento às crianças. O valor hoje praticado é de R$97 por criança, então com certeza não consegue garantir nada para uma criança, né? No que se refere à educação, principalmente. O benefício auxílio creche para a escola será custeado pelo órgão e entidade e pelo servidor mediante participação de contraparte proporcional ao nível de sua remuneração. Ok, essas gratificações foram algumas de várias que a gente vai começar a desmistificar, a falar para vocês. Então o objetivo é esse, é nós virmos aqui e mostrar algumas gratificações e explicar para vocês como funciona. Agora, sabendo das leis, das gratificações, vamos voltar ao contra-cheque, que é para a gente ter a noção exata do que nós estamos falando na teoria. Porque, infelizmente, nós temos ainda muitas leis que nós temos direito, mas elas não são aplicáveis ainda, por falta de regulamentação, muitas das vezes. Então fica aqui o apelo do sindicato, para todos os outros sindicatos que porventura estiverem vendo esse vídeo, que nós nos juntemos para que forcemos o governo a realmente colocar em prática tudo que foi escrito, bem escrito numa lei. Voltando ao contra-cheque, nós já vimos na teoria algumas gratificações, então vamos a ela. Olha, gratificação de movimentação, como eu falei, gratificação de movimentação é 10% em cima do vencimento, tá certo? Está aqui a gratificação de movimentação, está aqui a lei dela, certo? E tá o código dela, e isso aqui que é importantíssimo. Na parcela tem o número 5. O que quer dizer esse número 5? Aí é onde muita gente se engana e aí leva o prejuízo. Quando percebe, já passou alguns meses. Essa parcela começa com o número 12 e ela é regressiva. Ela vai até o número 1, depois ela zera. E quando ela zera, você tem que ir lá na sua gestão, na sua gerência de pessoal e renovar esse pedido. Porque para a administração, você está trabalhando aqui hoje, mas amanhã você pode pegar uma remoção e ir para perto da sua casa. Daí eles não vão pagar aquilo mais para você, certo? Só que eles colocaram esse código, colocaram essa parcela regressiva e que se a gente não observar, a gente acaba perdendo, ficando alguns meses sem ela. Portanto, quando chegar número 1, você já vai no seu setor de pessoal e já vai requerer novamente para renovar novamente por 12 meses. Senão você vai ficar sem dinheiro e não consegue retroagir, tá certo? Nós temos adicional de tempo de serviço. Isso aqui é fato, já como eu falei na outra vez, a cada ano que você tem de serviço é 1% em cima do seu vencimento. Nesse caso aqui, o tempo de serviço com esse código tem 10 porque são 10 anos, tá certo? Esse código é 10 anos, tempo de serviço, código 98 porque não tem limite, e o valor 10% em cima do vencimento, 182,13. Nós temos a gata. A gata foi uma gratificação que ela foi modificada para 205% em cima do vencimento, mas isso foi em 2006. Né? O que está sendo incorporado justamente a ela, já foi falado também na aula anterior. Essa gratificação, essa gata, gratificação da atividade
técnico administrativo, embora nós não sejamos técnico administrativo. Mas como nós fazemos parte de um grupão que a gente quer sair desse grupo para fazer a nossa carreira da enfermagem, permanecemos com ela ainda. Essa gata, ela é um percentual complexo em cima do vencimento e hoje tem esse valor aqui, de 1.437, mas vai ser incorporado agora em setembro 25%, não 25% desse valor, mas 25% do valor que na época foi calculado. Então nós temos incorporação agora em setembro de 25% da gata que vai para o vencimento e vai ser aquela soma que eu falei na aula anterior. Tá certo? Gratificação, está aqui a Lei 3320 de 2004. Gratificação de titulação, 30%. Por quê? Porque esse servidor, ele conseguiu atingir os 30%. Ora, se você não tiver curso de capacitação, não tiver curso de graduação, outros cursos, como eu falei lá nos artigos, nos incisos, né, que classifica a pontuação, você não terá a máxima, que é 30%. Então, você tem que fazer o curso, tem que estudar, fazer os cursos e trazer, levar para a secretaria, levar para o seu RH, para que eles computem o seu percentual para que você ganhe os 30%. E por incrível que pareça, nós temos servidores que ainda não chegou ao teto. Mas isso aí é cada um, né? A GAMU, como eu falei, a gratificação 4470 de 2010. Essa gratificação é 20% em cima do vencimento, né? Aqui é 54, por exemplo, o servidor aqui é um servidor do SAMU. Nós temos a parcela individual, essa de 59,87, essa parcela vai ser extinta agora em 2015. 2015 ela vai ser extinta, não vai mais existir, mas ela vai ser incorporada ao vencimento. Então, quando ela for extinta, nós não vamos perder R$ 59. Ela vai ser incluída, acrescida ao nosso vencimento. Mas ela vai ser extinta, ela vai acabar. Lembra que eu falei que nós temos as gratificações permanentes? Essa aqui era uma delas. E daqui nós vamos para acrescentar o vencimento. Nós temos o auxílio transporte. Isso nós temos uma notícia até importante hoje para falar para vocês. Nosso diretor jurídico, Nildo Batista, vai falar sobre nosso auxílio transporte, tá certo? Nós temos uma mensagem importantíssima hoje para vocês sobre isso. E nós temos, que é direito do trabalhador, todo trabalhador que trabalha, ele tem que ter um auxílio transporte, de acordo com a 840, que também, de acordo com a 840, diz que o transporte ele é regional e, inclusive, interestadual. Ou seja, quem mora fora de Brasília tem direito ao auxílio transporte, sim. E o Batista vai explicar sobre isso. Auxílio alimentação. Esse auxílio alimentação, nesse contra-cheque desse servidor, ainda era R$ 304, mas nós conseguimos um aumento para R$ 373. Tá certo? Então, esse aqui teve um aumento, esse auxílio alimentação. Ainda não é o ideal, mas teve um aumento. Vamos lutar para ter um aumento maior. E agora aqui um desconto. Já começa com o desconto do BRB. Porque servidor que é servidor tem que ter um desconto no BRB. Infelizmente, né? E por incrível que pareça, nós servidores públicos, nós temos dívida com o BRB 3 vezes maior do que qualquer outro trabalhador na iniciativa privada. Isso aqui é um apelo que eu faço até, que nós, os sindicatos, vamos tentar junto ao BRB, para que possamos renegociar essas dívidas com juros bem menor. Porque a gente entende que, até uma brincadeira que eu fiz, que servidor que é servidor tem dívida no BRB, mas isso é a prova de que o servidor está sendo mal remunerado. Porque se a gente tivesse uma remuneração adequada, obviamente nós não teríamos que estar assinando uma declaração de competência financeira junto a um banco. Então, a gente faz um apelo aqui a você, servidor, se controle mais também, para que não tenha esse desconto aqui. E que, por sinal, eu falei aqui, brinquei com esse servidor, porque esse contra-cheque é o meu contra-cheque. Então eu posso falar que eu devo também o BRB. Custeio de auxílio transporte, nós pagamos 6% em cima do valor do vale transporte. Então, nós temos um desconto de 6% em cima do transporte, do auxílio transporte. O que eu receber de auxílio transporte, independente de onde eu more, eu vou ter um desconto de 6% em cima daquele... em cima do 6% em cima do nosso vencimento. Esse é o grande problema também, porque se eu tiver um vencimento alto, e como eu vou ter, porque se as minhas vantagens incidem em cima do vencimento, as minhas desvantagens, elas também vão incidir em cima do vencimento. Ou seja, esse desconto que é 6% aqui, e hoje dá 109, porque é 6% em cima de 1.821, que é o vencimento,
quando eu tiver a gata, que foi incorporada a gata, que foi incorporando até o final de incorporar tudo na gata, os meus 6% aqui de 3 mil, digamos que vai no final de tudo, vai dar R$300. Eu recebo 160 de vale transporte. Eu recebo 160 de vale transporte. E no futuro, eu vou continuar recebendo 160 de vale transporte. No entanto, o meu desconto vai ser de R$300. Então, como é que é isso? Eu vou trabalhar, eu vou pagar para trabalhar. Eu vou pagar para vir trabalhar. Isso é uma coisa que nós temos que mudar também. E os outros descontos, né? Outro empréstimo também. Aqui e tal, mensalidade do sindicato, obviamente, o cara bem sábio, ele é filiado no seu sindicato, no Sindate. Seguridade Social e Imposto de Renda. Lembrando que imposto de renda é uma coisa que todo mundo fala. Ah, eu ganho 13º, eu ganho férias, tudo vem descontando imposto de renda. Infelizmente até que se derrube isso, nós vamos continuar pagando tudo que a gente recebe tem que ser pago imposto de renda, tem que ser deduzido imposto de renda. Tá certo? Pessoal, então, a gente vai ficar por aqui. Espero que tenham entendido um pouco sobre o nosso contra-cheque. Como eu falei, é uma coisa um pouco complexa, mas eu tenho 12 anos de Secretaria de Saúde e nunca ninguém me falou como funcionava o contra-cheque. Nunca. Às vezes eu perguntava para um, para outro, mas nunca ninguém falou de forma assim, talvez uma linguagem bem comum, bem simples de ser entendida. O que nós fizemos aqui foi uma linguagem bem comum, bem simples, para que vocês entendam mais ou menos como é que funciona o contra-cheque. Mas na dúvida, nos procurem, tá certo? Até a próxima. Fique com Deus. E chegamos ao final de mais um programa A Voz do Sindate. Estaremos juntos em outra edição. E lembrando, o sindicato só é forte com a sua participação. Até lá!